Nesse vídeo eu tenho a missão de te explicar da forma mais rápida que eu conseguir como você vai amamentar o seu bebê desde o nascimento até o 6º mês de vida apenas com o seu próprio leite, sem precisar de fórmulas, outros tipos de leite, chás, água, nada disso. Apenas o seu próprio leite, aumentar de forma bem rápida, prevenir as fissuras, que são aquelas rachaduras nos mamilos, que são muito doloridas. E além disso, você ainda vai descobrir, nesse vídeo eu vou te mostrar um exercício bem simples que você vai então identificar o seu tipo de mamilo, se ele é protuso, plano ou invertido. Existe uma crença de que mamilos invertidos é mais difícil para amamentar e você vai perceber que, na verdade, tudo depende de técnica, tudo depende de um passo a passo que você também vai ter acesso nesse vídeo. Eu desenvolvi o método casinha e com esse passo a passo é possível você ter uma amamentação mais prazerosa e você então ter esse momento de amamentação como realmente uma doação para o seu filho, de muito amor, né, de uma alegria muito grande de transformar o seu próprio corpo em alimento vivo para o seu filho, porque os benefícios são enormes. E eu costumo dizer que os benefícios são em pequeno, médio e longo prazo. Os principais benefícios para o seu bebê em curto prazo são, por exemplo, a cada consulta mensal no pediatra, você ouvir do seu médico que está tudo bem, né? Depois daquele exame que o médico faz, vai pesar, vai medir o bebê e vai te dar a notícia de que está tudo bem, que seu bebê está crescendo, está ganhando peso, está se desenvolvendo de uma forma muito saudável. Para nós mães, eu também sou mãe, né? Essa sensação é maravilhosa, a gente sai do consultório já se sentindo uma mulher, né, realizada por estar conseguindo amamentar, oferecer para o nosso filho aquilo que é de melhor, né? Além disso, a médio prazo, algumas mães muitas vezes, né, quando as crianças não são amamentadas, tem diversos episódios de doenças, muitas vezes muda o tempo, a criança fica gripada, resfriada constantemente, está sempre em uso de antibióticos, sempre em uso de medicações, algumas são hospitalizadas, muitas mães, além, né, de toda a preocupação, acabam perdendo dias de trabalho, porque precisam ficar com os filhos em casa, não podem mandar os filhos então para a creche, para a escolinha. E além disso, também contribui, né, para que você economize, porque tudo isso custa muito caro, né? Você está sempre gastando, se não tem plano de saúde, tem que levar a criança numa consulta particular, por exemplo. Então, é bem difícil essa situação. E os benefícios a longo prazo é com certeza ter um adulto também que vai prevenir doenças do futuro, como diabetes, hipertensão, o próprio sobrepeso e a obesidade. Hoje nós vivemos num país, o Brasil é o 2º país que mais faz cirurgias bariátricas, né, no mundo. Então, a gente vive numa sociedade que está a todo momento fazendo dietas, controlando a sua alimentação, porque não pode nem pensar na comida que já engorda. Então, num primeiro momento, a amamentação também contribui muito para isso, porque as fórmulas lácteas nada mais são do que ultraprocessados. E aí a gente oferecer um ultraprocessado, né? Ultraprocessado é aquilo que, se você lê no rótulo, não tem nome de comida, né? Ele foi modificado pela indústria. Então, oferecer já num primeiro momento para o bebê esse tipo de alimento vai contribuir com certeza para que seja um adulto que possa ser acometido, né, por essas doenças todas. E para você, claro, né, todos os benefícios da amamentação, que são, por exemplo, né, logo no início, retornar o seu peso de antes da gestação de uma forma muito mais rápida e saudável, também prevenir doenças como diabetes tipo 2, a própria depressão pós-parto, os cânceres, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero, enfim, são inúmeros os benefícios. Eu ficaria aqui um dia inteiro falando sobre todos os benefícios da amamentação exclusiva e amamentação exclusiva até o 6º mês e depois seguir amamentando o seu bebê até 2 anos de idade ou mais, até quando você e o seu bebê, né, demandarem, acharem que é o momento ainda de seguir a amamentação. Bom, e para quem é esse vídeo, né? Para quem é que vai se beneficiar de todas essas informações?
Primeiro, para você que é gestante, que quer se preparar para o grande momento, que já está buscando algumas informações, que quer que esse momento realmente seja único, especial na sua vida, de uma forma mais prazerosa. Para você que já é mãe, que já está com seu bebezinho aí e que de repente está passando alguma dificuldade, está sem apoio, está se sentindo desmotivada, está se sentindo angustiada, preocupada. Será que a quantidade de leite que eu estou produzindo é suficiente? Será que o meu bebê acorda tantas vezes de fome? Será que eu não deveria dar uma mamadeira, um complemento? Se você está com todas essas dúvidas, de repente está com dor, já fissurou os mamilos, e eu ainda vou te mostrar nesse vídeo uma técnica de como é que você vai aliviar essa dor nos seus mamilos, caso eles já estejam machucados. E também é para você que já é mãe, que já tem uma criança talvez maior e que está grávida novamente, né? E a criança anterior não foi amamentada ou foi amamentada por um período muito curto, que não foi aquilo que você gostaria, né? Uma amamentação exclusiva por um período mais longo e que nessa gestação, nessa gravidez, você já está se preparando melhor, já está buscando conhecimento e informações para que realmente seja tudo diferente, para que você possa amamentar, que você possa, né, proporcionar para o seu filho, para a sua filha, todas essas vantagens, todos esses benefícios. Então, você assiste, acompanha esse vídeo, pode ser que seja bom para você aqui, fica até o final. Bom, então vamos ver se todas essas vantagens realmente se aplicam na prática, né? Eu tenho aqui alguns depoimentos de algumas alunas minhas que já testaram o método, que já são mães, que estão em amamentação, e eu pedi para elas me mandarem aqui alguns depoimentos para que a gente então para que você possa entender um pouco mais de como é que é esse processo todo de amamentação e quais realmente os benefícios elas já estão colhendo. Por exemplo, a Letícia já era mãe, ela já teve uma criança anterior e na gestação anterior, nessa criança que hoje já tem 3 anos, ela não conseguiu amamentar exclusivamente, ela precisou complementar. E nessa gestação, a Eduarda, que nasceu, ela conseguiu amamentar exclusivamente. Então ela me mandou aqui, eu sempre peço para que elas me mandem também, assim que sair do pediatra, me manda a foto da carteirinha, porque para mim é realmente uma alegria ver essas crianças crescendo, se desenvolvendo com saúde e a felicidade das mães, né? Então, olha só, a Letícia me mandou aqui: oi, tudo bem contigo? A Eduarda ganhou 925 gramas em um mês e cresceu 3 centímetros só no peito da mãe. Vou enviar depois as fotos da carteirinha. Aí ela me mandou aqui também a foto da carteirinha. A Bruna é uma mãe jovem, era só ela e o marido. Na ocasião, quando a Maria Alice chegou, ela não tinha convivência com nenhuma outra mulher que também tivesse tido criança, que tinha criança pequena em casa, enfim, que ela pudesse conviver, tirar dúvidas, se sentir apoiada, né? Então ela entrou para o curso e aqui ela também me mandou, né, o comprovante dela, a carteirinha, né, depois da consulta. E aí aqui ela fala algumas técnicas, né, que ela utilizou e que ajudaram bastante ela. Então ela me mandou aqui, ó, com todas as informações adquiridas no curso, foi possível ter um início de amamentação mais calmo, pois aprendemos desde como fazer a pega correta até como produzir mais leite, massagear o seio para diminuir os caroços e ordenhar o leite, fora os conteúdos extras que a Ju também publica que vão além da amamentação. Acredito que a fase mais difícil para mim foi quando houve a descida do leite, que os seios ficaram muito cheios, porém, como eu já tinha assistido a aula de como fazer a massagem, consegui passar por essa fase de uma forma menos dolorosa. E aí ela me mandou aqui, ó, então a Maria Alice saiu do hospital com 2,731 e com 1 mês de vida está com 4,75 kg, engordou 1,344 kg e cresceu 4,5 centímetros. Me mandou aqui também a foto da carteirinha da Maria Alice. Depois a Renata ela tinha mamilos curtos e num primeiro momento, quando as mamas estavam muito cheias, o João teve um pouco de dificuldade para sugar, então ela assistiu às aulas ali que eram específicas, né, para mamilos curtos ou invertidos, e ela conseguiu amamentar, ó, veja o que ela disse. Para começar, meus mamilos não racharam, ficaram sensíveis e um deles com um machucadinho.
mas que não chegou nem a sangrar. Faço a higiene conforme você orientou e também usei os paninhos e a concha para melhorar a sensibilidade do bico. Depois que o leite desceu, veio com tudo, mas eu não tinha bico e os meus seios ficaram muito grandes e cheios e ele tinha muita dificuldade em sugar. Então fazia as massagens que você ensinou e deu tudo certo. Tinha bastante dúvida se a quantidade que ele mamava cada vez era o suficiente e a resposta veio na consulta de um mês, que engordou 2 quilos, o que mostra que está tudo certo. E aí ela mandou também a foto da carteirinha do João, né? Então realmente os depoimentos, né, são enormes, tem muita gente que está se beneficiando com a amamentação exclusiva, inclusive eu, né? Hoje meu filho tem 4 anos e eu só tenho a agradecer pela saúde de ferro no momento do Covid, da pandemia, quando eu e meu esposo, né, nós lá de casa, a gente se contaminou e passamos a semana inteira se arrastando e ele com 2, 3 dias já não tinha mais febre, já estava brincando, já estava se alimentando. Então foi de uma forma muito branda, muito benigna, graças a Deus. E é isso que eu quero para você, é isso que eu quero para o seu bebê, né? Que vocês tenham muita e muita saúde, tá? Bom, e você deve estar se perguntando, de onde surgiu esse método? Método casinha, né? Bom, tudo começou numa UTI neonatal, onde eu trabalhava, e lá eu pude acompanhar muitas mães que eventualmente se internavam no hospital para fazer algum exame de rotina. Era uma mãe que talvez já tivesse algumas comorbidades, como hipertensão, diabetes, e eventualmente alguma mãe, né, chegava para consultar e já percebiam que não estava muito bem, ela internava e logo mais o bebê nascia. E nesse momento, nascendo prematuro, muitas mães ficavam super preocupadas, super nervosas, né? Preocupadas mesmo como é que seria esse momento do bebê na UTI e também de que forma ela conseguiria depois amamentar essa criança. Será que ela teria leite suficiente, né, para oferecer para o bebê, já que ele nasceu de uma forma prematura, ela não estava preparada ainda, né? Então, assim que essa mãe tinha condições e ia visitar o bebê na UTI, a gente então fazia toda a orientação, né, para que ela então pudesse passar por esse momento de uma forma mais tranquila, e a gente também contava com um banco de leite ali nas proximidades. Então a gente orientava que ela fosse até o banco de leite, fazia a ordenha e a gente aplicava então o colostro entre as bochechas do bebezinho, assim que ele também já tivesse condições, e a gente fazia o que se chama de colostroterapia. A colostroterapia é o ato não só de encher a barriguinha do neném, que na verdade não é esse o intuito de nutrição, mas é de fortalecer o sistema imunológico do bebê, deixar ele mais forte, mais resistente, preparar ele para a alimentação que virá depois no momento adequado. Então a gente via que esses bebês que recebiam a colostroterapia eram bebês que faziam menos uso de antibióticos, eram bebês que ficavam realmente mais resistentes, mais fortes, se desenvolviam. Então dessa forma, já logo nesse primeiro momento, né, essa mãe também era orientada a seguir fazendo as ordenhas, ordenhando para que o leite dela não secasse, né? Que a preocupação dela era, será que meu leite vai secar? Será que quando eu finalmente puder pegar o meu bebezinho no colo, levar ele para casa, eu vou ter leite? E a resposta era sim, né? Se ela continuasse ordenhando, se ela continuasse oferecendo o leite dela depois para o bebê, ela ia sair amamentando. Muitas e muitas mães conseguiram ir embora, levar os seus bebês para casa amamentando de forma exclusiva. Depois eu fui trabalhar num alojamento conjunto, que é a maternidade. E lá eu pude trabalhar também com gestantes, né, com mulheres que estavam ali internadas, esperando para ganhar os seus bebezinhos. E essas gestantes, quando eu entrava no quarto para fazer orientação sobre amamentação, eu perguntava para elas, né, quando vocês pensam em amamentação, o que vem na cabeça de vocês? Qual é a ideia da amamentação que vocês têm? E é engraçado que algumas delas me diziam, quando eu penso em amamentação, me vem na cabeça uma mulher plena, sentada na poltrona, com um sorriso no rosto, um bebê sugando tranquilamente. Depois de um tempo, o bebê vai adormecer, vai colocar ele no bercinho e essa mãe vai descansar, vai ficar tranquila. E realmente, né? É para ser essa ideia, é para ser dessa forma.
Mas para que isso aconteça, a gente precisa de técnica, para que não tenha dor, para que esse seja realmente um momento prazeroso. Então, todas essas técnicas contribuem muito para que realmente, né, esse momento da amamentação seja concretizado. Mas caso não haja essa técnica correta, caso não seja seguido, né, todo esse preparo para a amamentação, é muito provável que esse momento demore muito a chegar, ou talvez não chegue, né? Para algumas mulheres, infelizmente, esse momento realmente foi muito dolorido. Talvez se você conversar com uma amiga, com uma vizinha, com uma pessoa mais velha, talvez essa não vai ser a imagem que ela vá te passar sobre a amamentação, né? Ela vai talvez te trazer uma história, talvez até triste, difícil, né? Da amamentação. Porque realmente não é só colocar o bebê a sugar, né? Você precisa aprender, e para aprender tem as técnicas, e além disso você vai ensinar o seu bebê que está chegando agora também, que não está acostumado, né, a sugar. Ele antes não precisava, né, fazer sucção nenhuma. Muito bem, depois em 2018 eu engravidei, em 2019 chegou o George, né, que é o meu filho, hoje tem 4 anos. E nesse momento, né, eu pude também sentir na pele, né, algumas questões, principalmente a questão das críticas, do apoio, né. Uma vez veio um familiar na minha casa, né, com os primos, e eles disseram para mim assim: nossa, mas esse menino mama tantas vezes, será que ele não tá com fome? Será que não era bom dar uma fórmula para ele, uma mamadeira? E aí, né, eu engolia seco e não tá chorando de fome, né? Não queria dar muita explicação, mas também ficava incomodada, né? E a todo custo eles ficavam me dizendo: mas ele tá mamando muitas vezes. Nossa, mas esse pobrezinho acordou tantas vezes à noite. Dá uma mamadeira para ele, né? Uma vez veio uma mulher trocar um duto de um ar-condicionado na minha casa, e ela sempre fazia obras ali pelo condomínio, então ela já me conhecia no tempo de gestante. E aí um dia ela me disse: eu não sei como é que você aguenta amamentar assim essa criança dia e noite. Eu, quando a minha filha era pequena, de noite não tinha dessa. Eu preparava uma mamadeira, colocava aveia dentro da mamadeira e ela tomava um leitinho com aveia, mas dormia a noite toda e eu conseguia descansar. Porque se não fosse o leite com aveia, mas a menina toda hora estava chorando e eu tinha que acordar várias vezes, no dia seguinte tinha que trabalhar e aí eu não tinha o que fazer, eu precisava dormir, precisava descansar. Então, realmente, né, a amamentação exclusiva em livre demanda é isso, né? Você muitas vezes tem que levantar várias vezes, acordar várias vezes à noite, né, para poder amamentar. Não é porque o bebê está com fome, mas porque ele precisa de sentir que tem alguém ali do lado dele, né? Mas muitas pessoas interpretam dessa forma, que é fome, que só o seu leite não vai sustentar o seu bebê, né? E durante esse período, né, além dessas críticas, dessas sugestões, eu pude perceber também que apenas, né, aquilo que eu ensinei muitas vezes no hospital e que é o que, né, é recomendado por muitos profissionais, que é deixando a mama livre, né, oferecer a mão em C de coração, não é, né, garantia de que o bebezinho vai sugar no local certo. Então, logo no primeiro momento, né, eu ofereci a mão em C de coração e, resumo da ópera, ele começou a pegar no lugar errado, acabei tendo fissuras, me machuquei muito, foi muito dolorido, né, começar esses primeiros dias de amamentação, e foi aí que nasceu a técnica da casinha, que foi, né, uma forma que eu encontrei de posicionar e de guiar, né, a minha areola, né, para que o meu mamilo ficasse protegido no céu da boca dele. E assim os machucados que eu já tinha, eu já não sentia dor, porque não tinha sucção ali naquele local. Ele estava protegido, né? E além disso, né, a questão da produção do leite, eu mergulhei nesse assunto, né? Fui lendo artigos, né, da comunidade científica, da Sociedade Brasileira de Pediatria, do próprio Ministério da Saúde. Então eu fui realmente pegando tudo aquilo que eu podia, né, de conhecimento, de informação, para eu me fortalecer. E dessa forma eu consegui, né, reunir ali um arsenal de informações que me ajudaram muito, que me deixaram
blindada, né, dessas sugestões de que o leite é fraco, de que eu não seria capaz de amamentar o meu bebê, né, de que ele estava acordando muitas vezes de fome, que o meu leite era insuficiente, que eu deveria dar um chazinho. Então, assim, tudo isso, né, todas essas técnicas que eu fui desenvolvendo com base, né, científica para isso, me ajudaram. E mais ou menos em 15 dias eu já não tinha mais nenhuma fissura, já tinha cicatrizado, já estava conseguindo amamentar, já estava produzindo todo o leite que meu filho queria, né, demandava, enfim. E eu também tenho mamilos curtos, né, quase planos. Então, a partir dessa técnica, eu também consegui, né, fazer com que ele pegasse sem ficar chorando, porque às vezes também ele vinha pro peito, começava a dar uma sugadinha e já largava, ficava bravo, chorava, e aí eu custava conseguir de novo colocar ele a sugar. Então, né, consegui aprender, conseguia usar tudo isso a meu favor, e depois a amamentação seguiu exclusiva até o 6º mês, e depois segui amamentando ele até quase 2 anos de idade. Bom, e para você ter certeza aqui, né, de que realmente o leite materno tem muitos e muitos e muitos benefícios, eu vou te mostrar aqui um artigo da revista Science, que é uma revista britânica, que publicou no ano passado um estudo que eles fizeram a respeito das células que estão contidas ali no leite materno. E eles identificaram que algumas células têm capacidade de regenerar tecidos, regenerar órgãos, ou seja, são células tronco. Então, as células tronco, né, são capazes de auxiliar com que esse organismo que acabou de vir para o mundo, que acabou de nascer, que ainda está imaturo, está em formação, comece a se desenvolver de uma forma mais saudável, sem sobrecarga, sem sobrecarregar os hormônios, né? Tudo aquilo que envolve o organismo, o corpinho do bebê de uma forma natural. Então, por isso eu aposto tanto também nessa questão da amamentação exclusiva, especialmente por isso. E além disso, né, além desse artigo, o próprio Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, então vários e vários órgãos, né, a Unicef, estão sempre fazendo recomendações de amamentação exclusiva, amamentação livre demanda, sempre que o bebê quiser, até o 6º mês de vida e depois até os 2 anos ou mais, né? Estão sempre publicando isso, as vantagens para o bebê, como eu já disse no início desse vídeo, as vantagens para a mãe, né? Mas, infelizmente, em 2019 foi realizado uma pesquisa pelo ENANI, né, em 2019, encomendada pelo Ministério da Saúde, para se verificar como é que andava a amamentação aqui no Brasil. E, infelizmente, apenas 45,8% dos bebês são amamentados exclusivamente até o 6º mês, ou seja, metade das crianças não são amamentadas exclusivamente, né? E existem, infelizmente, alguns fatores que realmente contribuem para que isso não aconteça. A primeira delas é as fissuras, né? Doloridas, como eu também já mencionei aqui, que realmente amamentar com fissura é péssimo, é uma dor muito, muito, muito grande. Além disso, a própria condição ali do mamilo, né? Se ele é protuso, plano ou invertido, as mulheres que têm mamilos invertidos, num primeiro momento, também precisam de técnica para conseguir fazer com que o bebê sugue, pegue melhor, né? E se não tem técnica, muitas delas acabam desistindo também da amamentação. E a produção do leite, né? A própria produção do leite, que para muitas mulheres, né, a quantidade ali produzida nos primeiros dias, especialmente o colostro, que realmente é em menores quantidades, mas ele é super concentrado. Cada gotinha vale ouro para o seu bebê, né? Ele é riquíssimo em anticorpos, enfim, várias substâncias que são benéficas. E além disso, o estômago do seu bebê é muito pequenininho nos primeiros dias, né? Então, uma pequena quantidade de colostro já é suficiente. Mas a indústria, né, de produção das fórmulas lácteas utilizam também, né, dos comportamentos irregulares do bebê, como acordar muitas vezes à noite, o choro, né, até a questão das cólicas ali a partir da 6ª semana. Eles utilizam tudo isso
para dizer que o leite materno, né, não é suficiente, que a criança precisa de fórmula, porque determinadas fórmulas deixam a criança mais inteligente, outras protegem contra gases, prisão de ventre, né? Então, eles sempre têm algumas fórmulas mágicas ali dentro daquela latinha de alumínio para querer dizer que o leite da mãe, né, não é suficiente para sustentar aquele bebê. E por muitos anos, essa foi uma verdade. Até os anos 80 era comum, por exemplo, a Nestlé fazer propagandas, né, usando bebês robustos, bonitos ali, como propaganda do leite moça. E que então tinha também um custo mais alto, né, essas latas aí de leite, e que então era muito chique na época as mães poderem oferecer, né, esse tipo de leite, né, o leite moça, para as crianças, ou até a própria Maizena também fazia propaganda para fazer um mingauzinho, engrossar o leite e dar para as crianças, né? Então, era muito comum nessa época essas mães fazerem isso, né? Era chique na época, era moda oferecer esse tipo de complemento para os bebês. E a partir dos anos 80 é que começou a ter uma restrição, né? Diversos órgãos, como a OMS, por exemplo, veio intervir nisso, porque até então, além dessa divulgação toda que eles faziam, muitas dessas empresas iam para dentro do hospital e convenciam os profissionais, médicos, enfermeiros, a indicarem as fórmulas, a indicarem o leite moça, né? A indicarem aí os produtos deles para as mães que acabavam de ter os seus bebês. Então, a mãe, né, o bebê está chegando, ela está insegura, ela tem várias dúvidas. Aí o próprio médico dela vem sugerir que ela precisa, então, oferecer esse tipo de alimento para a criança. É claro que ela não vai pensar duas vezes, né? Então, ela vai oferecer. E, além disso, eles recebiam uma porcentagem, né? Eles recebiam comissões por cada venda. Então, esse comércio até os anos 80 era muito comum. E aí, como eu disse, né, a partir dos anos 80, a OMS então bloqueou tudo isso, é proibido a comercialização desse tipo de alimento, de fórmulas, né, dentro dos hospitais. Inclusive deram início, né, a iniciativa Hospital Amigo da Criança, onde tem vários passos ali que todos os profissionais precisam compreender, né, precisam orientar, para que sim seja feita a amamentação, que todas as mães entendam que o melhor para os seus filhos realmente é o peito e não as fórmulas, né? Mas se você conversar aí com a sua mãe, com a sua avó, provavelmente elas vão te dizer, né, que o melhor é de repente você dar uma engrossadinha no leite ali com um mingauzinho para o seu bebê, ou então vai te sugerir que você dê ali uma fórmula, né? Porque na época delas era chique. Né? Na época delas era o comum, era o que tinha na sociedade. E o leite da mãe é como se não tivesse nenhum valor, porque também as pesquisas científicas na época não estavam direcionadas, não estavam com os olhos voltados para os benefícios e pesquisando os benefícios do leite materno como é hoje. Então o leite da mãe era tido como algo até à margem da sociedade, né? Então por esse motivo, a partir dos anos 80, é que graças a Deus, né, o leite materno, o aleitamento então começou a ser mais divulgado, começou a ser mais valorizado e então incentivado a todas as mulheres do mundo. Inclusive, a revista britânica The Lancet lançou uma série com 3 artigos falando realmente das práticas predatórias dessa indústria, né, que então eles utilizam, né, de todas as formas para convencer os pais de que realmente o melhor para as crianças é o leite, né, ali da latinha, é o leite que eles produzem, que eles modificaram sob medida, patati patatá. Então, esse artigo é bem interessante, né, dessa revista britânica, e realmente é isso, né, muitos profissionais às vezes ainda talvez não tenham estudado a fundo, não tenham se dedicado, né, se debruçado sobre essa questão da amamentação, e talvez eles realmente continuam, né, fazendo então afirmações de que em determinados momentos realmente o bebê precisa tomar uma fórmula. Bom, então agora eu vou começar a te mostrar então qual é o meu plano aqui, qual é o meu método, né, o método casinha
que vai te auxiliar nesse processo de amamentação, desde o nascimento até o 6º mês de vida, apenas com o seu leite, amamentar de uma forma prazerosa, de uma forma que vai te trazer boas lembranças, boas recordações, transformar esse num momento único e com muita saúde, tanto para você quanto para o seu bebê, além de economizar, né? Porque as fórmulas também custam bem caro, pode comprometer muito, né, a renda familiar. O planeta também agradece por você não oferecer essas fórmulas, porque elas são depositadas no meio ambiente, né? Então, o alumínio, o próprio rótulo é depositado de qualquer jeito. E também o gado leiteiro, né, a própria produção do gado, que vai sempre estar exalando, né, vai sempre estar eliminando no ambiente o gás metano, que é muito prejudicial para a nossa camada de ozônio. Ele agride, né, a camada de ozônio. Então, as fórmulas, né, a maioria delas são produzidas a partir do leite de vaca modificado ali, realmente é algo assim muito ruim, né? Então, a amamentação, por isso que eu digo sempre que a amamentação é o melhor para todos, né? Tanto para a mãe, para o bebê, para o meio ambiente, é maravilhoso. Bom, então, esse meu método, né? Ele é realmente uma casinha, né? O que é a casa? A casa é o conforto, é o aconchego, é o bem-estar, né? É você estar em família, você estar num momento ali realmente acolhida, apoiada, com talvez alguma dificuldade que você tenha, quando você está na sua casa, quando você está com as pessoas, né, que estão ali envolvidas com você, parece que você se sente, né, mais forte para passar pelos momentos difíceis. Então, realmente, esse é o ambiente, né? Esse é o ambiente acolhedor de apoio. E para você construir essa casinha, você vai precisar de 4 pilares, né? 4 pilares para que você então consiga amamentar. O primeiro pilar é a base. O segundo pilar, o desenvolvimento. O terceiro pilar é a cobertura. E o quarto pilar realmente é a família, é quando está tudo pronto ali e você vai então interagir com essa família, com essas pessoas que estão com o mesmo propósito, vai se blindar de tudo que for ruim que está lá fora, né? Então, esse é, né, o passo a passo ali e que eu vou já te contar aqui um pouquinho de como é que ele funciona na prática, tá? E muitas mães, às vezes, acreditam, né, que a amamentação ela é um instinto, que é só colocar o bebê no peito e ele vai sugar, né, com aquela imagem ali que as minhas gestantes tinham na cabeça delas, que é um momento super tranquilo. Ele pode e deve ser um momento super tranquilo, mas você tem que seguir esse passo a passo, porque senão, né, realmente o bebê vai abocanhar na região que não é adequada ali da sua mama, ele vai começar a pegar só a pontinha e ali você vai realmente ter fissuras, o bebê não vai conseguir extrair a quantidade de leite que ele, né, precisa sugar, vai engolir ar, vai aumentar as cólicas. Então, realmente é um momento que precisa de técnica, né? E aqui no meu método, então, no pilar 1, que é a base, né? Você vai precisar entender como é que é a produção desse leite, né? Como é que você produz o leite, quais são os hormônios envolvidos, o que é que acontece dentro do seu corpo, que realmente é uma grande transformação. Depois, você vai conhecer a sua glândula mamária, o que tem dentro da glândula mamária e o que tem fora da glândula mamária. E o que tem fora eu já vou te contar agora. Já vou te passar aqui um exercício bem simples, já se prepara aí para fazer esse exercício, que você já vai descobrir qual é o seu tipo de mamilo, né? Sabendo já o seu tipo de mamilo, vai facilitar, né, o momento da amamentação. E antigamente, quem tinha mamilos invertidos era orientado a utilizar uma seringa invertida, uma seringa de 20 ml, né? Cortar uma partezinha dela, inverter o êmbolo e puxar, né? Era feito assim a força, uma sucção contrária na tentativa de fazer com que o mamilo, né, que fosse invertido, saltasse e ficasse protuso, né? Então pensa na dor, pensa que pode se machucar, né? E enfim, fazer várias fissuras ali, né? Muito doloridas.
Então, nem pensar. Hoje em dia, graças a Deus, né, você não vai, se depender de mim, não vai precisar passar nenhum tipo de dor, tá? Muito bem, então, como é que você vai fazer? Você vai usar o seu polegar e indicador, vai posicionar eles nas extremidades ali da sua areola, que é a região escura, toda a região escura da sua mama, aquele círculo escuro. Então, você vai posicionar, né, o seu polegar e indicador e vai fazer uma leve pressão. Fazendo essa leve pressão, se o seu mamilo saltar, ele é protuso. Se ele ficar mais ou menos na linha, um pouquinho para frente, ele é um semiprotuso plano. E se ele fizer uma covinha, ou seja, se ele entrar, ele é um mamilo invertido, né? Então, facilita você já descobrir qual é o seu tipo de mamilo, né? Que já é um passo bem importante para você. Bom, e no pilar 2, né, a gente tem o desenvolvimento das técnicas de amamentação. Então, como é que você vai amamentar o seu bebê? Primeira coisa é preparar o ambiente. Você sabia que a luz do sol contribui muito para que o seu bebê comece a desenvolver o ciclo circadiano, que é geralmente por volta dos 3 meses de vida, mas que já logo nas primeiras semanas, se você já tiver esse contato com o sol, né, durante o período até as 10 da manhã e depois das 4 da tarde, já facilita bastante, né? Porque tem alguns hormônios que o bebê vai produzir no escuro durante a noite e vai produzir durante o dia com a luz do sol. Isso vai ajudar para que ele não troque o dia pela noite, né? Então, a preparação do ambiente também é muito importante, tá? Além disso, a preparação da mama, né? Não é só colocar o bebê no peito, como eu disse, tem um passo a passo. Então, primeiro você vai preparar a sua mama, provocando o reflexo de ejeção e fluidificando o seu leite, tá? Depois, você vai utilizar a técnica da casinha para proteger o seu mamilo no céu da boca do bebê. Depois, você vai descobrir se ele está sugando no local errado ou se está sugando no local certo. Isso também é muito importante para prevenir as fissuras, tá? A técnica, então, para amamentar com mamilos curtos, que também está ali dentro da casinha, tá? Então, você vai fazendo essa preparação, vai conseguir, então, fazer com que o seu bebê abocanhe a região onde tem os tubérculos de Montgomery, que são aquelas espinhazinhas, né, ali ao redor da sua areola. Depois vai utilizar a técnica da fitinha para acelerar a produção de leite ao longo dos dias. Então é muito importante que vá aumentando todos os dias um pouquinho, né? Porque o estômago do seu bebê nasceu pequenininho, mas ele vai crescendo ao longo dos dias. Então é muito importante que você também vá acompanhando, né, com a produção do leite. Depois, é importante também você aprender a identificar os sinais de fome, né? E aproveitar esse momento antes que o bebê chore, tá? Então você precisa aprender a identificar quando realmente ele tá com fome ou quando, né, é um choro por outros motivos, né? Enfim, que você vai precisar identificar, porque o bebê não sabe se comunicar, né? Ele saiu da barriga, ele vai aprender tudo isso agora, ele, né, por qualquer motivo ele vai chorar, por frio, calor, fralda suja, né? A roupa que às vezes tá apertando, tá incomodando, então por qualquer motivo ele vai se comunicar chorando e não necessariamente porque ele está com fome, tá? Depois, talvez você vá ficar insegura, né? O sonho de todas nós mães é ter um dosímetro, né? Ali no peito para conseguir controlar as ml que o bebê sugou. Ai, fica olhando o relógio. Ai, ele mamou 20 minutos. Quantos ml será que ele sugou, na verdade, né? Nesses 20 minutos. Então, é nosso sonho ter ali um medidorzinho, né? Para que o bebê, então, ao vir no peito, a gente saiba com precisão quantos ml ele sugou, se aquele leite foi suficiente ou não. Pensando nisso, eu desenvolvi um planner e nesse planner você vai poder começar a acompanhar, né, alguns sinais de hidratação e de nutrição diários do seu bebê, né, e além disso, o perfil das mamadas, o padrão das mamadas, porque num primeiro momento você está se conhecendo, o bebê, né, tá aprendendo a sugar, então dentro da barriga as trocas, né, de oxigênio, gás carbônico, de nutrição, era tudo feito pelo cordão umbilical. E você, né, se é a sua primeira gestação ou se você ainda é gestante, se teve agora o seu bebê,
vai se lembrar que quando o bebê vem sugar a primeira vez, ele suga muito forte, né? É algo que você também nunca sentiu antes, é a primeira vez, o primeiro contato. Então, nos primeiros dias, né, é muito normal que se tenha várias dúvidas, porque é tudo novo para o bebê e é tudo novo para você também, né? Ambos estão aprendendo um com o outro ali nesse momento. Então, se você tem a possibilidade de fazer uma anotação ali mesmo, né, com base em vários sinais ali que o bebê vai dando, inclusive com troca de fralda, eu vou te mostrar tudo detalhado ali nesse plano, como é que você vai fazer essa anotação, pelo menos por 15 dias eu recomendo, tá? Porque depois dos 15 dias você já vai começar a ter mais noção de quando ele tá sugando de um lado, o outro vai estar se enchendo, né? Você já vai sentir a mama cheia, então fica mais fácil, mas antes desse momento acontecer, é muito importante, né, que a gente tenha esse controle, porque a quantidade de vezes que o bebê mama e a quantidade de leite que ele conseguiu extrair em cada mamada é o que determina o peso e o crescimento dessa criança. Só que, via de regra, a consulta é feita com o pediatra na primeira semana de vida, depois com 1 mês, 2, 4, 6 e assim vai indo. Mas pensa, você foi na consulta na primeira semana, depois você vai voltar no pediatra só daqui a 1 mês. Então, você vai ficar 30 dias na sua casa amamentando sem saber se aquela quantidade é suficiente ou não. Então, por isso faz muita diferença você ter a possibilidade, né, de ir controlando manualmente isso aí, tá? Além disso, você vai aprender também a fazer a ordenha manual, né, ou se você preferir usar bombinhas, extratoras de leite, né, também não tem nenhum problema, desde que seja esterilizado, que seja bem higienizado e que você faça um adequado posicionamento para não te machucar, não tem contraindicação, né? Mas você vai aprender a escolher os frascos para armazenar, né? Será que qualquer tipo de frasco pode ser utilizado para armazenar o leite ou não, né? Como é que é esses frascos? Como é que eu faço a limpeza? Como é que eu faço a esterilização desses frascos? Como é que eu faço a própria ordenha do meu leite, né? Como é que é a preparação da ordenha? Além disso, né, como é que eu faço para que esse leite seja conservado em geladeira? Tanto congelado quanto em refrigeração, por quanto tempo ele pode ficar refrigerado, quanto tempo ele pode ficar congelado. E dessa forma, congelado, de que forma você consegue depois descongelar esse leite e oferecer para o seu bebê, né? E em que momentos você vai fazer a ordenha? O mais clássico é quando vai retornar ao trabalho, né? Eu preciso deixar ordenhado, né? Para depois, quando eu for trabalhar, o meu bebê continuar recebendo. Mas também pode ser realizada essa ordenha em outros momentos, durante, né, esse momento que você está em casa, eventualmente você vai querer sair aí, tirar uma folguinha, pelo menos uma vez na semana, tirar umas 2 horinhas para você sair, deixar o seu bebê com a babá, ou com o seu marido, ou com a sua mãe, enfim, uma familiar, uma pessoa, né, de confiança. Então você vai ordenhar o seu leite, vai deixar na geladeira, vai orientar essa pessoa que vai ficar com o seu bebê e vai sair da sua casa, vai resolver alguma coisa na rua, vai encontrar uma amiga querida, né, vai bater um papo, porque isso é saudável, né? Se você trabalha em CLT, você vai ter direito a 120 dias de licença maternidade, né? E que passa muito rápido, mas nesses 120 dias, pode ser que em algum momento, né, a rotina de todos os dias estar em casa, não se arrumar, de não se maquiar, de não cuidar dos cabelos, de não fazer as unhas, de estar sempre só em casa com o bebê, para nós mulheres é importante ter um momento fora também, se sentir útil, ocupar a cabeça, né? Que seja por 1, 2 horinhas, uma vez na semana, fora, né? Então, por isso, aprender essas técnicas para você extrair o seu leite também vai te garantir ir treinando, né, a fazer isso, para que quando realmente chegar o momento de voltar ao trabalho, você já tenha mais habilidade, você já esteja mais habituada, já saiba todo o processo. Então, isso é bem importante, né? Muito bem, então por que eu acredito que esse passo a passo é o melhor? E como eu já disse para vocês, né? Como eu já disse para você aqui nesse vídeo, muitas vezes eu também ensinava a gente só deixar a mama livre,
né? Deixar a mama livre que o bebê vai sugar. Por que esse é o jeito errado? Porque num primeiro momento, a boquinha do bebê é muito pequenininha. E às vezes a sua mama já vai estar muito cheia, vai estar endurecida, vai ser uma mama difícil de fazer a sucção. E aí o seu bebê vem pro peito, não consegue extrair o leite, começa a chorar, começa a ficar bravo, e aí você também já começa a ficar querendo chorar, né? Então assim, por isso que é importante você fazer todo esse passo a passo, essa preparação, e aí você vai guiar o seu bebê, você vai orientar essa pega manualmente para que ele abocanhe o local adequado e não te machuque, né? Então por isso é tão importante. E eu não acredito realmente que só deixar a mama livre seja suficiente, né? Oferecer ali a mão em C de coração, tá? E além disso, além de posicionar adequadamente, você também precisa se posicionar bem, né? Você e o seu bebê, para que então ele consiga fazer essa pega adequada, né? Então eu vou te passar aqui 4 posições que você pode utilizar para amamentar, né? Já logo no primeiro momento. Às vezes na própria maternidade ou logo nos primeiros dias em casa. E a primeira posição, a mais confortável aí nesse caso, se você fez cesárea ou mesmo parto normal, é deitada, né? Então como é que você vai fazer? Deitada, lateraliza um pouquinho o seu corpo, vira um pouquinho de ladinho, né? Vai colocar o seu bebê com a boquinha mais ou menos no mesmo nível, tá? Do seu mamilo ali, da sua areola, na mesma altura, tá? Vai imaginar uma linha imaginária entre a boca e o mamilo. Pode colocar uma fraldinha no rostinho do bebê assim de lado, tá? Embaixo, na cabecinha dele, porque se eventualmente escorrer algum leitinho, não vai entrar no ouvidinho, tá? Então coloca uma fraldinha, mesmo nível ali, boquinha e mamilo e areola. E aí você vai fazer essa preparação que eu já te comentei, né? E então ele vai começar a sugar, tá? A posição lateral, você vai utilizar também uma almofada para apoiar as perninhas do bebê. Então, ele vai ficar embaixo do seu braço, tá? Vai ficar embaixo do seu braço e vai então começar a fazer a sucção ali. A posição tradicional, que é a sentada, então você vai se sentar de uma forma confortável, vai colocar o bebê, também a mesma coisa, o mesmo nível ali da boquinha, né? Com o seu mamilo, com a sua areola. E aí, dessa forma, ele também vai começar a sucção. O único cuidado é você não ficar em cima do bebê, tá? Tem muitas mães que ficam arcadas, então, continuar sempre na posição reta, tá? Posição ereta ali, para que você, então, consiga amamentar da forma adequada. E também temos a posição do cavalinho, né? A posição de cavalinho, que algumas mães ficam inseguras, né? Porque o bebê, num primeiro momento, é muito molinho. E então algumas às vezes preferem deixar essa do cavalinho para daqui a algum tempo, mas na verdade ele vai se sentar ali na sua coxa e você vai apoiar o pescoço e a cabecinha com uma das suas mãos, tá? Então tem essas 4 posições que você pode estar utilizando, tá? Muito bem. E agora a gente já vai indo para o pilar 3, que é a cobertura, né? A cobertura da casinha, como eu disse para você. Então essa cobertura, ela também serve de proteção, né, de cuidado mesmo, para que você se antecipe aos problemas. Então conhecendo, né, já sabendo de como é que eventualmente algumas coisas podem acontecer, você já vai ter informação, já vai ir resolvendo, né, de uma forma cada vez mais rápida. Eu também já vou te mostrar, caso um desses problemas já esteja acontecendo aí com você, como por exemplo as fissuras, como é que você vai aliviar as dores, né? Simples, de uma forma bem tranquila, sem precisar gastar nada, com o que você já tem aí na sua casa, tá? Então, muito bem, dos problemas, né, que você vai prevenir é o engurgitamento das mamas, né? Então, aquelas mamas que ficam muito cheias ou que eventualmente o bebê vem sempre numa mesma posição mamar, você não inverte a criança, não bota em outras posições. Alguns dos lóbulos acabam ficando muito cheios, não são drenados e dessa forma, né, o bebê então vai sugando sempre no mesmo lugar, vai ficando cada vez mais dolorido e além disso a sua mama começa a ficar com aquelas bolinhas. Então, por isso é importante você já aprender, né, todas essas coisas, já aprender como é que você vai aliviar, como é que você vai resolver caso
esse problema já tenha acontecido, tá? Além disso, você também vai aprender a identificar sinais de mastite, por exemplo, né? Que possa acontecer, né, com você. O próprio sapinho, a candidíase ou monilíase, então como é que você vai identificar isso? É muito comum em bebês que utilizam bicos, chupetas, mamadeiras, inclusive eu contraindico tudo isso, tá? O que pode gerar algo que se chama confusão de bicos, né? O bebê que está no início ainda, aprendendo a sugar, receber, né, silicone, esses outros artigos, realmente é muito prejudicial para a amamentação e pode levar ao desmame. Então, por esse motivo, eu contraindico, inclusive ali dentro do método casinho, você vai perceber que todas, né, as informações ali, todas as orientações, o passo a passo, as técnicas, são tudo métodos e posicionamentos, é tudo natural. Você não vai usar nenhum tipo de artigo, não vai ter custo com nada dessas coisas, tá? E você sabe quais são as 3 maiores causas de fissura? Pensa aí, o que você deve estar achando, né? Bom, a primeira causa de fissura é colocar o bebezinho a sugar quando ele tá bravo, quando ele tá chorando. O bebê chorou, você já bota no peito. Parece que na nossa cabeça de mãe liga uma sirene, né? Quando o bebezinho chora, que a gente já quer correr ali, pegar o bebê, botar no peito e resolver de uma vez o problema, né? Isso escutar o choro do neném parece que é angustiante para nós. Mas na verdade isso é um erro. Por quê? Porque quando você faz isso, coloca o bebê direto para sugar, primeiro que ele tá bravo e ele vai começar a sugar de uma forma mais intensa, né? De uma forma mais intensa. E além disso, você ainda não fez os passos anteriores, você não se preparou, você não preparou sua mama, você ainda não avisou o seu organismo que o leite precisa começar a sair, não deu start para alguns hormônios, né? E aí você então não fez, né, a fluidificação do leite, você não provocou o reflexo de ejeção. Então tudo isso é preciso ser feito antes, né, da amamentação. Por isso que identificar os sinais de fome do seu bebê vai te ajudar a ter tempo para preparar, né, se preparar o seu corpo para quando o bebê vier sugar, isso ele vir, já começa a sugar e já sai o leite, né? E aí ele não precisa fazer tanta pressão, tanta força, tá? Além disso, apoiar, né, a mama assim, C de coração, deixar a areola livre, né, deixar ali para o bebê sugar, né? Isso também é um erro. Por quê? Porque num primeiro momento o bebê não sabe sugar, ele não conhece peito, ele não conheceu bico, nada disso, né? Então ele precisa ser guiado, ele precisa ser orientado manualmente para que ele consiga, né, abocanhar a região correta, né, para estimular os tubérculos de Montgomery, para que ele consiga fazer a extração do leite, né, de uma forma adequada, para que ele faça então realmente abocanhe, né, a região correta ali e não haja espaço entre, né, a boquinha dele para que ele engula ar, porque engolindo o ar ele vai ter mais cólicas. Então por isso é tão importante, né, essa pega adequada do bebê. Então eu não acredito em oferecer a mão em C de coração, só deixar livre. Até porque daqui a um tempo, quando ele aprende a sugar e quando ele quer mamar, basta você abrir o sutiã e ele próprio vai se virar, ele vai conseguir, né, a pegar o peito. Você não precisa guiar mais e nem só basta abrir o sutiã e já vai começar a mamar, tá? Então, mas nos primeiros dias, né, é muito importante que seja feita essa orientação manual ali para o seu bebê, tá? E também outra causa é a mama muito cheia, né? Uma mama muito cheia, às vezes fica aquela sensação, nossa, eu não vejo a hora do meu bebê sugar aqui que já tá me incomodando. Mas também é um erro porque o bebê vai começar a fazer também uma força muito grande ali, porque a mama tá difícil de ser sugada, né? Tá uma mama endurecida, e aí ele vai fazer uma pressão muito maior, e aí então pode ser que rompa, né? Pode ser que dê algum machucado ali na sua mama, tá? Muito bem, e caso então você esteja amamentando aí, né, esteja com dor nesse momento, como é que você vai fazer para aliviar essa dor, né? Como é que você vai aliviar essa dor nas suas mamas? Primeira coisa que você vai ter que fazer,
correção da pega. Então, aplicar os passos anteriores ali do método casinha, aplicar todas essas técnicas, se conhecer, né, que é a base, conhecer os hormônios envolvidos, né, o que tem dentro da sua glândula mamária, entender como é que é a produção do leite. E além disso, né, tem crenças populares, né, algumas pessoas acreditam que a mãe só vai conseguir produzir leite se ela tomar cerveja preta, ou se ela comer canjica, ou qualquer outro tipo de alimento. Inclusive, bebidas alcoólicas, medicações não prescritas são contraindicadas, tá? Então, eu contraindico, inclusive, porque elas podem ser passadas pelo leite para o seu bebê, assim como os alimentos que você consome, né? Então, por isso é tão importante, né, você evitar, né, tomar álcool, enfim. Mas os alimentos, eles não são responsáveis por aumentar a produção do leite de uma forma milagrosa. Você vai ver nas aulas ali que a produção do leite, ele é por demanda. Quanto mais o bebê mamar, mais leite você vai produzir, tá? E aí tem uma técnica, a técnica da fitinha, que você vai utilizar para facilitar esse processo, tá? Muito bem. Então, primeira coisa é corrigir a pega. Segunda coisa, você vai utilizar um anel de pano, tá? Você vai, então, pegar um paninho aí de boca que você tenha na sua casa, né? Vai fazer um rolinho com ele, né? Uma cobrinha e vai, então, fechar em cima. Vai fazer um anelzinho. E esse anelzinho você vai colocar entre a sua areola, aquela região escura, né? E o seu sutiã. Vai ficar um espaço ali, né? Precisa ficar airado, precisa ficar ventilado para que a umidade, que é o que favorece os fungos, né? Não estejam presentes ali, né? Para que a mama fique o mais airada possível, tá? E além disso, né? Além dessa questão, além de ficar airado ali, né? Ao vestir a sua roupa, ao fechar o seu sutiã, vai impedir que a pelezinha que se formou ali não fique colada. Porque quando a pele cola na roupa, assim que você abrir para amamentar de novo, vai arrancar, vai sangrar e vai doer de novo, né? Vai continuar machucando. Então, por isso que é tão importante você manter ali uma região vazia, né? Sem nenhum contato ali, para auxiliar, né? E quanto mais cicatrizado estiver, né? Melhor, porque vai doer menos, tá? Além disso, alternar as posições, então começar a amamentar sempre na mama menos dolorida, tá? Amamentar sempre do lado que está doendo menos, começar a amamentação do lado menos dolorido e aí depois você passa para o outro lado utilizando, né, a técnica da casinha. E caso esteja sangrando, caso você já tenha um sangramento ativo aí, né, eu só penso a dor que você deve estar passando, né? Caso já esteja estraçalhado e realmente já vi mamilos estraçalhados, mutilados, né? Então, nesse caso, com sangramento ativo, se o seu bebê sugar a sua mama, esse sangue lá no estômago dele vai fazer com que ele fique nauseado e pode ser que ele vomite. Então, é contraindicado, tá? Então, o que você vai fazer? Vai interromper a amamentação naquela mama que está sangrando por 2 ou 3 dias. E nesse momento, né, nesses 2 ou 3 dias, você vai fazer uma ordenha manual do leite daquela mama de 6 a 8 vezes, tá? Então, de 6 a 8 vezes, você vai ordenhar essa mama, né, e vai oferecer o seu leite no copinho para o seu bebê, tá? Até que ela esteja, então, cicatrizada, não esteja mais sangrando. É muito importante que ela não esteja mais com sangramento ativo para você retornar à amamentação. E também muito importante que faça a ordenha manual, porque senão essa mama vai ficar cada vez mais cheia de leite e aí você vai ter outros problemas além, né, da questão ali da própria fissura, né, do próprio sangramento, tá? Muito bem. E o quarto passo é realmente a família, né? Agora que você já aprendeu o passo a passo aí, então agora é você se blindar, né, das informações ali, de alguém que quer te orientar, dar um chazinho para as cólicas, que quer que você engrosse o leite, né, um mingauzinho ali, que você dê o leite com aveia de madrugada, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então você vai perceber que muitas pessoas vão te dar essa sugestão. Mas
é muito importante que você esteja firme no seu propósito de amamentação, porque inclusive oferecer, né, esses outros alimentos são muito prejudiciais para o seu bebê. Primeiro pelo risco, né, de alergias alimentares, um organismo tão imaturo ainda, né? Além disso, a própria contaminação desses alimentos, a mamadeira, né, se não for esterilizada, os artigos que foram utilizados pode causar diarreia, desidratação nessa criança, né? Então tem vários riscos ali e com certeza, né, a alergia, por exemplo, à proteína do leite de vaca é algo que acomete algumas crianças e realmente, né, se você já logo num primeiro momento começar a dar essa quantidade de caseína para sua criança, vai aumentar muito as cólicas, os gases, então realmente é muito prejudicial. Então, por esse motivo, né, a amamentação exclusiva ela é fundamental, porque a lactoalbumina, que é a proteína que está contida ali no leite materno, ela é de fácil digestão. Então, o bebê acabou de, né, sugou ali, terminou a mamada. Então, o bebê terminou de mamar no peito, daqui 1h30, 2 horas, provavelmente já vai ter feito a digestão, né? Porque ele é de fácil digestão. Então, por esse motivo, o bebê vai mamar de 8 a 12 vezes por dia no peito, né? Uma amamentação exclusiva em livre demanda, ou seja, sempre que o bebê tiver vontade. Isso é um comportamento normal, isso é esperado. E muitas vezes as pessoas se confundem, né? Elas pensam que essa questão aí do bebê vir muitas vezes no peito é sinal de leite fraco. E não existe leite fraco. Toda mãe, toda mulher é capaz de produzir o leite suficiente em boas condições para os seus bebês. Muito bem, então eu vou agora até falar algumas perguntas aqui, algumas dúvidas que algumas pessoas me perguntam, né, sobre essa questão, né, da amamentação. Então, algumas pessoas perguntam o seguinte, né? Tenho mamilos curtos, eu vou precisar usar algum artigo para amamentar o bebê, como bico de silicone, né? Que são aqueles bicos intermediários, né? Vou precisar de alguma coisa, fazer aquela, né? Puxar, fazer aquela sucção contrária ali na mama, ou então utilizar esponjas, toalhas ásperas para calejar o mamilo antes do bebê chegar. A resposta é não, tá? Não para nenhuma delas, nenhuma dessas alternativas aí. Primeiro que o seu próprio organismo vai se preparar durante a gestação para que você amamente. Então, os próprios hormônios vão conferir ao seu corpo, né, um pigmento até mais escurecido. Você pode perceber que suas areolas, né, ficaram mais escurecidas ou estão mais escurecidas nesse período da gestação. Então, é o seu próprio organismo se preparando, né? Então, não precisa fazer nada, não precisa passar esponja, não precisa passar toalha áspera, não precisa fazer nada disso. Seu próprio corpo vai conseguir, então, se preparar, né? Se você tem os mamilos curtos ou invertidos, também não vai precisar utilizar um bico intermediário ou de silicone, porque você vai ter aprendido e vai ter aplicado as técnicas, né, da casinha, que é você formar um falso bico, pseudo bico, né, ali utilizando a sua areola, que ali é o lugar correto do seu bebê sugar, porque se ele pega só o bico, ele vai te machucar, não vai extrair leite, né, e aí você vai ter um problema muito sério. Então essa técnica você precisa utilizar, ter bem clara na sua cabeça, tá? Então, na verdade, o que você vai precisar é só vontade de amamentar, né? Só vontade de amamentar e ter o seu bebezinho aí já no seu colo, né? Se você é gestante, então daqui a pouco mais, quando o seu bebê tiver, aí você já vai poder aplicar tudo isso, tá? Depois, algumas pessoas também perguntam, mas eu vou aprender a amamentar no hospital, eu realmente preciso, né, de um curso de amamentação? A resposta é sim. Por quê? Porque no hospital você vai, via de regra, né, chegar a ter o seu bebê, o pediatra vai avaliar a criança, né, vai verificar as condições de saúde, vai esperar pelo mecônio, né, que é aquele cocôzinho escuro, esverdeado ali, meio pegajoso, que os bebês então eliminam, o primeiro cocô, né, e também, né, o seu obstetra vai avaliar o teu sangramento, a altura uterina, né, vai fazer várias avaliações ali. Estando tudo bem com o bebê, estando tudo bem com você, via de regra, 2 dias, no máximo 3, você já vai para casa. Então, o período que você fica é muito curto dentro do hospital, né?
E além disso, nesse período pode ser que você já esteja bem cansada, talvez teve um momento de parto, né, de uma duração maior, então a tua cabeça às vezes, né, tá assim ainda 1000 por hora, são muitos hormônios, né, você ainda tá sob efeito de medicação, então às vezes vem um profissional te orientar, entra num ouvido e sai no outro. E além disso, quando chega em casa, né, aí vem a visita, aí vem um familiar, aí vem alguém, aí, né, começam a te falar, te dar sugestões, palpitar, dizer que você deve fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, e o bebê chora, e vem mamar, e chora e vem mamar, e aí você já começa a ficar, né, perdida. E além disso, né, esses 3 dias passam muito rápido no hospital, né, esses 2 ou 3 dias. E aí a amamentação precisa seguir, né? Então, dessa forma, é muito importante que você tenha uma rede de apoio, que realmente você tenha informações, que você pode contar com essas informações, que você pode se sentir apoiada, você pode blindar todas essas influências, esses comentários negativos aí sobre a amamentação e que você possa, né, ir descobrindo coisas todos os dias. Determinada situação aconteceu, você já ter condições de saber como é que você resolve, como é que você lida com aquela situação, né? Então, por isso, faz muita diferença você realmente ter um curso de amamentação que te apoia, né? Além disso, né, outras mães, né, me perguntam o seguinte: mas eu posso contratar uma pessoa, uma consultora de amamentação, né? Eu posso contratar uma pessoa que venha na minha casa e ofereça, né, esse serviço. Primeiro que a consultoria de amamentação, hoje em dia, né, não são todos os municípios que têm profissionais especializados em consultoria de amamentação, dependendo da realidade aí do seu município, da cidade onde você mora, né, de onde você está me vendo aí, né, qual lugar do Brasil você está, dependendo da sua cidade não tem. E às vezes esse profissional, né, tem um custo muito elevado, né, realmente às vezes o custo de ter uma pessoa exclusiva na sua casa para te auxiliar na amamentação, às vezes né, muito grande. E além disso, às vezes é um momento que a pessoa chegou na sua casa, é um dia que você às vezes está com a cabeça, né, pensando em 1000 coisas, a criança demanda, você tem as suas demandas da casa, a pessoa fez a orientação, virou as costas e foi embora, você já se esqueceu de metade do que ela disse, né? Então a vantagem de você ter aulas gravadas, disponíveis por 1 ano, para que você vá reassistindo, para que você vá olhando de novo aquilo que você já se esqueceu, para que você possa diariamente fazer perguntas, né? Para que você possa compartilhar esse momento, realmente faz a diferença, né? E por um custo, né, mais baixo, com certeza, do que contratar uma pessoa exclusivamente para isso, tá? Bom, e quanto custa, né, para realmente deixar, se caso você não vá amamentar, né? Qual que é o custo para você não amamentar hoje o seu bebê? Então, eu fiz uma pesquisa rápida no Google aqui dos valores em média ali das fórmulas lácteas, né? Então, hoje, se você for numa farmácia comprar uma fórmula, né, de partida, que é de 0 a 6 meses, existem inúmeras marcas. E aí, a média dessas fórmulas aí é R$70, né? Então, uma fórmula, uma lata de leite vai durar em média 1 semana, né? Se não tomar nada de leite no peito, só a mamadeira, né? Só ali a fórmula, em média R$70 por semana, né? Então, por mês, isso vai te gerar, né, um custo aí de R$300, pensando que você ainda tem a questão das fraldas, né? Então, tem várias outras coisas aí que você vai precisar pensar para o seu bebê, né? Que bebês recém-nascidos demandam. Então, realmente pode comprometer muito isso, né? A sua renda familiar. Agora, imagina R$300 até o 6º mês exclusivamente, né? Ali só tomando as fórmulas, sem contar os benefícios que a criança não vai colher, né? Sem contar as células vivas, né? Que o bebê não vai ter acesso. Inclusive, a própria introdução alimentar, quando o bebê é nutrido apenas com leite materno, não utiliza outras fórmulas, nem outros leites, nada, o bebê tem muito mais facilidade para aceitar os alimentos depois. Porque a partir do leite materno, ele já consegue sentir o sabor desses alimentos antes, né?
Então, de manhã cedo, por exemplo, o leite que você vai amamentar o seu nenê, né? Esse leite vai ter um saborzinho diferente. Depois que você já almoçou, já comeu outros alimentos, no período da tarde, o leite que você vai produzir já tem outro sabor e o seu bebê então vai começar a perceber a alteração desses sabores ao longo do dia. Então isso vai facilitar a introdução alimentar, ao contrário da fórmula, que é sempre o mesmo gosto, né? Sempre a mesma coisa, não muda nada. Então, por esse motivo também, né, a amamentação exclusiva é tão importante. Bom, então agora que você já aprendeu todos os benefícios aí da amamentação exclusiva, que você já viu o quanto de saúde, né, o quanto rico é esse leite, já aprendeu ali os passos que você vai precisar seguir ali para conseguir amamentar o seu bebezinho, né? Então, se você, né, que gostou de aprender tudo isso, espero que tenha te ajudado aí. Mas se você quiser aprofundar então no meu método, né, no método Casinha, que está no meu curso de amamentação Mamar para Crescer, e ter resultados parecidos com os meus, parecido com essas minhas alunas que eu te mostrei no início, né? Então eu quero te fazer um convite, né, para entrar para essa turma, né, para o meu grupo, para o meu curso, né, de amamentação, Mamar para Crescer, e aplicar todas as técnicas do método Casinha. Como é que funciona o meu curso, né? Ali, fazendo a sua inscrição, você já vai ganhar um bônus, né? Você já vai ter um bônus que é os cuidados com o seu bebê. O que tem nesses cuidados? Banho, troca de fralda, cuidados com o coto, engasgos, cólicas, tudo isso, né? E vários outros assuntos você vai poder aprender ali também, né? Esses primeiros cuidados com o seu bebê. Além disso, você vai ter acesso ao grupo do Telegram. Esse grupo de mães do Telegram é onde todos os dias as mães, né, vão compartilhar suas experiências, o seu momento de amamentação. Então, é um momento realmente onde você vai se blindar dos comentários negativos, né? Então, eventualmente, se você tiver passado por alguma situação, você vai compartilhar ali, você vai receber esse apoio, né, todos os dias ali no nosso grupo do Telegram. Além disso, uma vez por mês, a gente vai fazer um encontro que é um tira dúvidas ao vivo pelo Zoom. Então eu vou sempre disponibilizar o link do Zoom ali nesse grupo do Telegram, para que você então possa se encontrar comigo, né? Para que a gente possa fazer um encontro ali ao vivo e eventualmente vou trazer algum convidado, né? Conforme as sugestões aí de vocês também, né? De repente você quer saber algum assunto, então vai me deixar a sugestão ali também, eu vou estar trazendo, né? Essa uma vez aí por mês esse nosso encontro no Zoom, tá? A compra é segura, então imediatamente após você fazer a sua inscrição, você já vai receber no seu e-mail login e senha, verifique ali no seu spam se eventualmente não ficou ali, e você vai ter garantia, né, por 30 dias. Então, se em 30 dias eu não conseguir te ajudar a que você tenha uma amamentação mais tranquila, mais prazerosa, aumentar sua produção do leite, né, você então pode me pedir a garantia do curso, né? Só vai perder, infelizmente, ali o acesso ao grupo do Telegram, né? As aulas ao vivo, tira dúvidas ao vivo, não vai poder se blindar aí de todos os comentários externos, né? Mas, né, você escolhe, né? 30 dias você tem aí para testar o curso, para, né, observar aí as técnicas, tá? Então eu espero que você dê esse passo, que você entre nessa turma. Basta você clicar no link abaixo que eu te espero lá no meu curso. Um abraço!